Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está em profunda tristeza até a morte. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e ele disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este homem também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então Pilatos, querendo conter a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois mandou açoitar Jesus, entregando-o para ser crucificado. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos respondeu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele morreu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. A paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é o sacrifício que une a terra e o céu e reconcilia todas as pessoas com Deus. Nós refletimos nos passos de Jesus até a ressurreição e assim compartilhamos a glória de Cristo. A Deus seja a honra, a glória para todos sempre. Amém.